Minha mãe mandou eu falar sobre os 2 últimos episódios da 3ª temporada de Black Mirror. Na verdade, minha mãe acabou de me mandar fazer isso. Eu falei durante 30 minutos. E a Daniela cortou o vídeo antes do final. Mas minha mãe mandou eu refazer o vídeo, porque eu tenho fé que dessa vez sai. Fé no pai que o vídeo sai. Enquanto a gente se recupera, respira, e vocês se acostumam com a ideia de spoilers que virão por aí, vão ali naquele botãozinho escrito inscrever-se. Inscrevam-se de novo neste canal, depois de 30 minutos. Estou suado, estou sem voz, estou quase sem ânimo. Dessa vez não sou eu com Hannibal Lecter, já ajuda. Preparem-se porque proximamente eu vou falar de The Crown, os 5 últimos episódios, e Lady Dynamite, que são 2 séries que estão na Netflix. Inclusive, Netflix paga um suco pra gente, que a gente tá fazendo propaganda. Pra Daniela não, porque primeiro ela não sabe. No outro vídeo ela não sabia qual era o sabor do suco que ela queria. Você sabe qual é agora, Daniela? Ela ainda não sabe. Passou 30 minutos pensando nisso só pra cutucar o trem na hora errada. Mas como nós não sabemos o sabor do suco, Netflix, você só faz um oferecimento e a gente bebe o suco depois. Enquanto isso, assistam The Crown e assistam Lady Dynamite, porque a gente vai conversar disso nos próximos vídeos. Mas vamos lá, episódio número 5 de Black Mirror, chamado Man Against Fire. Em português eles traduziram para Engenharia Reversa. Não entendi, mas não estou aqui para entender. Traduziram, a gente aceita. É um episódio que eu acho, ao final do episódio, eu acabei considerando este talvez o melhor episódio para mim de Black Mirror. Embora o Romeu, meu amigo, já tenha falado que ele não gostou tanto desse episódio, meus fãs começaram a falar que não gostam dos episódios de Black Mirror. A Adriana não gosta do 6º, o Romeu tinha dito que não tinha gostado tanto deste. Eu acabei gostando deste episódio muito, por vários motivos. O episódio trata de um grupo militar, especificamente de um personagem que ele é um militar, que ele faz parte de uma brigada que se ocupa em exterminar baratas. Quando eles falaram assim, vamos ter que matar baratas, eu que venho em vários vídeos falando do mundo kafkiano, eu fiquei... baratas! Kafka! Não, só vou avisar. O Gregor Samsa, depois de uma noite conturbada, ele não se transforma numa barata monstruosa. É um besouro. Leiam a descrição do que é aquilo. Aquilo não é uma barata. Não é. Mas todo mundo imagina que Gregor Samsa virou uma barata, Kafka barata, tinha baratas, mundo kafkiano. Black Mirror adora colocar a gente naquela situação em que a gente não sabe porque nós estamos vivendo tanta desgraça, mas nós estamos vivendo um monte de desgraça. As baratas, na verdade, são monstros humanoides, que eles caçam porque elas destroem plantações, elas atacam vilas, elas roubam comida. E esse personagem, que eu não me lembro, eu creio que ele se chama Spike, eu não tenho certeza do nome dele, ele acaba matando 2 baratas na primeira saída dele. Ele passou 6 meses de treinamento e sai e mata 2 baratas. Antes de matar uma delas, a facadas, diga-se de passagem, essa barata passa um scanner, tipo aquele negocinho de ver preço no supermercado, na cara dele. Esse Spike, esse soldado, como todos os outros soldados, eles têm um monte de implantes tecnológicos que ajudam eles, como quase todas as coisas em Black Mirror, a ver melhor. São ferramentas de trabalho, principalmente militares. E é muito interessante, porque neste episódio nós estamos num futuro completamente distópico. É um futuro pós-guerra em que uma milícia que fala inglês, olhem o toque fantástico disso, essa milícia fala inglês, enquanto a população em volta fala uma língua que aos meus ouvidos tende a um som germânico, eu creio um alemão meio estranho. Eu diria, antes de tudo, algo que lembra Yiddish, o alemão dos judeus do leste europeu. E essa população é submissa a essa milícia anglófona. Quando a barata passa o scanner na cara do soldadinho, vamos chamá-lo de soldadinho porque eu não lembro do nome dele com certeza, mas quando ela passa o scanner na cara do soldadinho,
as ferramentas tecnológicas dele começam a dar pau, começam a dar uns pipocos doido lá. E quando eles saem para caçar mais baratas, ele de repente está lá no meio, e eu já tinha previsto isso quando elas começam a dar pipocos, ele percebe que as baratas são, na verdade, pessoas. Gente normal. Não tem nada de errado com elas são só gente. E por causa daquelas ferramentas tecnológicas, elas são vistas como baratas. E aí tem toda uma crise moral, tem todo um treta lá, que ele ajuda umas baratas a fugir, e uma colega militar dele vai, persegue ele, mata as últimas baratas, que eram gente, na verdade, e pega ele e leva de volta para o quartel, onde ele vai conversar com um psiquiatra. Único furo desse episódio. Quando ele sai nessa primeira vez que ele mata 2 baratas, passa um scanner na cara dele, ele só refere esse scanner a uma pessoa que não tem nada a ver, ele se refere a um médico militar. O que ele sabe do scanner? Ele não refere isso ao psicólogo, ele conversa com o psicólogo antes, e não refere isso à superior militar dele, que poderia saber o que era aquele troço, mas ninguém fala nada, tipo, eles fingem que aquilo não tem nada de errado aqui. Mas tudo bem, é um erro menor, é um erro pequeno e que eu não me importo tanto. Porque esse episódio ele tem 2 frases que eu acho maravilhosas. Ele tem a primeira frase, a moça que ele ajuda a fugir, que antes ele via como uma barata e agora ele sabe que ela não é uma barata. Ela tá falando que eles enxergam eles assim, que eles são enxergados assim, né, são vistos como baratas e são perseguidos. E isso depois de uma guerra, eles foram sempre isolados, eles foram considerados pessoas menores, pessoas que não eram pessoas. E ela diz, My name was Ekaterina Petrovna Zamolodchikova, but your dad just calls me Katya. Não, ela não diz isso. Mas ela diz, meu nome era Katerina, aponta para uma criança e diz, o dele era Alec. Hoje somos apenas baratas. Ela mostra com tanta precisão a desumanização que pode ocorrer com uma pessoa, que eu não consigo imaginar algo tão perfeito, porque esse episódio ele é uma metáfora para tantas perseguições. Nós podemos começar assim, a perseguição que os negros sofreram em vários países onde eles foram escravizados, eles ainda sofrem. A perseguição que os latinos hoje sofrem nos Estados Unidos e provavelmente sofrerão pior na era Trump. Só uma nota, nos Estados Unidos os latinos são muitas vezes chamados de barata. Os judeus na Segunda Guerra, tantos, os refugiados sírios na Europa agora. São tantas as perseguições que qualquer população que é perseguida e desumanizada encaixa-se aqui. Qualquer uma, escolha um tipo de desumanização. Esse episódio é uma metáfora para isso. E é muito poderosa, porque na conversa seguinte que o soldadinho vai ter com o psiquiatra diz a frase que eu acho que resume esse episódio e resume toda uma ideia tão forte. O psiquiatra diz, a máscara, ele está se referindo, na verdade, àquela máscara tecnológica que os soldados usam para não enxergarem as baratas como seres humanos. E aqui, Black Mirror também é cultura. Eles falam que durante todas as guerras, os soldados tendem a não querer assassinar o inimigo. Na Primeira Guerra, só 15% dos soldados atiravam, davam tiros, e desses 15%, a minoria atirava no inimigo. Eles atiravam para cima, para o lado, para não acertar, porque o ser humano não quer naturalmente matar outro ser humano. Então, para que um ser humano aceite matar naturalmente outro ser humano, eles criaram essa máscara tecnológica que faz com que as baratas sejam vistas como monstros desumanizados. E aí ele diz essa frase que é: a máscara é a maior arma militar já inventada. E isso se estende a tudo que vocês poderiam imaginar num exemplo simples. Num jogo de futebol, quando uma torcida odeia visceralmente outra torcida porque ela está com uma cor de camiseta diferente, a cor da camiseta é uma máscara que essa torcida coloca na outra para considerá-la menos humana, menos gente do que eu. Isso serve para qualquer
qualquer tipo de perseguição, para qualquer tipo de ódio irracional que um ser humano consegue desenvolver, e esse ódio que se torna, por vezes, assassino. O episódio termina com uma nota que eu considero menor. O psiquiatra acaba explicando que as baratas são perseguidas unicamente porque elas têm genes ruins. Umas se tornariam depravadas sexuais, outras se tornariam ladrões, outros têm doenças congênitas. Eu acho que isso já estava bem claro na metáfora. Eu acho que essa metáfora já estava bem evidente no episódio. Não precisava ter sido expressado vocalmente. Mas não suja tanto quanto uma coisa que eu gostaria que tivesse de diferente no final. Existe um conceito trágico grego chamado hybris, que é a falha do herói. O herói ele tem uma desmesura, uma desmedida. Ele quer ultrapassar a sua humanidade. Por isso, na tragédia grega, o herói acaba caindo. Ele acaba entrando no ciclo trágico. Esse episódio, ele quebra um pouco isso, ele dissolve esse ciclo trágico por dois motivos. O psiquiatra quebra a espinha, ele consegue dobrar o soldadinho, fazendo o soldadinho aceitar voltar a ser soldado e matar baratas, utilizando a tecnologia. Ele fica passando a imagem dele esfaqueando um sujeito terrivelmente no pescoço, no peito, uma coisa pavorosa. E ele diz que aquilo vai ficar passando na mente do sujeito, do soldadinho, eternamente. Eu acho que isso, primeiro, é uma forma de tortura e eu acho que seria até interessante. Mas eu acho que poderia ser mais interessante caso o soldadinho tivesse espontaneamente aceitado a punição. Seria uma coisa que eu gostaria. Ou mais, e esse eu gostaria mais, que o soldadinho tivesse, sem a tortura, sem a ameaça, aceitado a voltar a matar baratas. Porque em determinado momento naquela conversa, a gente percebe que não há o que fazer para aquele sujeito. Ele está totalmente destruído. E seria uma escolha dolorosa, mas que seria uma escolha que você cairia na tragédia dele. Ele teve a híbris de... Primeiro, ele aceita fazer parte do programa, ele teve a híbris de ver além dos outros, e aí ele vai ser destruído completamente, aceitando voltar a matar pessoas contra a vontade dele. Ele não faz isso, ele aceita e apaga a memória dele. Então, quando você apaga a memória, você apaga essa parte da voluntariedade. E o final é um final trágico, mas eu acho um final trágico dolçoroso. Eu não acho ele trágico como poderia ter sido. Essas duas outras opções que eu falo, eu acho que teria sido trágico. Mas eu acho ele dolçoroso porque ele termina com o soldadinho parado na porta de uma casa, vendo uma mulher vir ao encontro dele para abraçá-lo, e a câmera vira e mostra ele de longe. Ele está sozinho, ele está sendo enganado, ludibriado pela tecnologia novamente. É trágico, mas não tanto quanto eu gostaria que fosse. Episódio 6, o episódio que a Inha não gosta. E provavelmente por causa disso ela vai cortar esse vídeo também, depois de 40 minutos que eu estiver falando aqui. De novo. Mas aí a gente lança sempre, porque eu tô sem paz. Esse episódio eu achei ele muito bom. Primeiro, porque eles conseguem utilizar a técnica de narrativa de detetive. Nós estamos aqui com um assassino que nós não sabemos quem é, nós não sabemos onde está, nós não sabemos o que é, e eu gosto muito desse tipo de narrativa. Eu gosto de narrativa Agatha Christie, Sherlock Holmes. Então temos um Sherlock Holmes aqui. Eu gosto muito disso. Para começar, nós temos uma dica. Eu acho isso, Black Mirror é muito bem construído, é muito bem escrito aquilo. Tem uma personagem assistindo televisão e uma notícia diz que o Grou siberiano está oficialmente extinto. Quando se fala Grou siberiano, nós não precisamos saber o que é um Grou. Eu sei o que é um Grou. Um Grou é um tipo de pássaro, ele parece uma cegonha, mas o Grou siberiano nós sabemos que ele mora num lugar gelado. Se ele está oficialmente extinto devido ao desaparecimento do seu habitat, nós sabemos que está acontecendo um degelo geral. As mudanças climáticas estão aí. Inclusive, esse episódio se passa num futuro bem próximo da gente. Enquanto o anterior está num pós-guerra
apocalíptico, esse é bem próximo, ele é bem aqui junto da gente. Tanto que a próxima informação que se ouve no noticiário, e olha que lindo isso, é uma notícia que uma pessoa está zapeando na televisão e isso passa pra gente. É que as abelhas robôs foram liberadas novamente para polinizar. Então nós sabemos que as abelhas foram extintas. Quando nós sabemos que as abelhas foram extintas, vocês fazem o quê? Gritem! Por quê? Recentemente, minha galera, recentemente eu li uma notícia de que abelhas foram extintas. Nós estamos chegando no Black Mirror. Ele está próximo de nós. Se alguém falar em abelha robô para vocês, vaza, neguinho. Vaza, porque é um trem que vai pegar feio pra gente. Voltando. Tem uma mulher, uma jornalista, que é odiada pela internet. E ela aparece trucidada e só o marido dela estava em casa. O marido conta uma história estranha que ela começou a gritar e se debater e cortou o próprio pescoço. Não sabemos, vamos prender o marido. Porque a história toda da personagem principal são duas detetives. Uma detetive morena e uma detetive loira. Vamos chamá-la de detetive morena e detetive loira, porque eu também não lembro o nome delas. A morena quer prender o marido porque ela acha que ele é o culpado. Ok. De repente chega um sujeito que é do departamento acima, é de um nível superior de polícia, e fala que um rapper que também começou a ser odiado na internet morreu da mesma forma. E esse rapper tem uma história mais interessante. Ele começou a se debater, ficou louco e dá uns gritos, e dá uns chilique, levam ele para um hospital, vão fazer uma ressonância magnética e durante a ressonância a cabeça dele meio que estoura, porque uma das abelhinhas robôs estava dentro dela, sai pelo olho. Ele morre assim. A outra mulher, eles fazem uma autópsia e descobrem que ela estava com uma abelhinha dentro da cabeça também. E aí as duas detetivas vão atrás da fábrica de abelha. É uma fábrica. Tem muitas abelhas. Porque eles fazem abelhas para o Reino Unido inteiro, para polinizar as florezinhas do Reino Unido inteiro. Chega lá, tem um monte de discussão, eles conversam, eles discutem, aí não sabe como é que as abelhas fazem, de repente eles descobrem que alguém pode ter entrado e hackeado uma das abelhas, e eles vão tentar descobrir quem que é essa pessoa que hackeou as abelhas, e tem umas coisa complicada, é complexo. Estamos no mundo dos detetives, nós não sabemos como aconteceu, nós não sabemos de que jeitinho, mas nós estamos perseguindo um bandido maluco. House, essas coisas são todas baseadas nessas histórias detetivescas. House MD, o House, Dr. House lá. E as duas detetives, de repente, conseguem várias informações, elas vão construindo o conhecimento junto com o pessoal, e aí eles descobrem que tem uma hashtag no Twitter, que quem é votado como mais odiado por essa hashtag, morre. Foi assim com a jornalista, foi assim com o rapper, eles descobrem que tem uma menina lá que tirou uma foto ridícula. Que é a próxima. Que é a próxima, ela é a próxima. E aí eles vão atrás dessa menina para defender ela. Aí eles pegam essa menina, salvam ela de umas abelhas, saem correndo, vão pro meio de uma casa, no meio do nada, e chega lá com essa menina para esconder ela. E de repente, todas as abelhas do Reino Unido fica doida e vai atrás dessa menina. A cena é linda, a cena lembra Hitchcock, lembra Pássaros, aquela coisa angustiante, pássaros, mas com abelhas, robôs minúsculas, loucas. As abelhas invadem a casa, quebram o vidro, começam a entrar e vem a abelha de todo canto. Elas passam por um ventilador, vai e entra no nariz da menina, a menina tem uma convulsão e morre lá, assim, uma coisa horrorosa. E aí eles percebem como que a abelha sabia que aquela era menina se tinha 3 pessoas dentro do banheiro. A abelha faz reconhecimento visual do rosto das pessoas. Por quê? Porque a fábrica de abelhas estava mancomunada com o governo, para o governo espionar a gente. Tá tudo amarrado, socorro. E de repente o que é que tem? O que é que tem? Tem um manifesto guardado dentro da abelha. O povo do Black Mirror, eles gostam de um manifesto muito doido. Eu não sei se vocês se lembram, mas o primeiro episódio da primeira temporada era um manifesto artístico e político em que o cara fazia o primeiro-ministro comer uma porca lá, sendo filmado, era uma coisa horrorosa. E agora dentro de uma abelha pequena assassina, tem uma abelha robô assassina, tem um manifesto político contra o ódio na internet, não sei o que. E aí o primeiro-ministro está de novo, na verdade é um chanceler, por isso que eu não creio que seja exatamente na Inglaterra que se passa essa história. Mas o chanceler ele é o mais votado do dia para ser morto pela hashtag da morte lá, hashtag assassina. E aí nós estamos tudo louco, nós temos que impedir o homem de ser morto. E aí eles descobrem onde o cara que é o
o assassino original que hackeou as abelhas tá... Eles vão atrás do lugar lá, de repente eles acham dentro de uma fornalha um celular todo retorcido, mas a detetive loira, ela era da parte de informática, então ela saca das coisas, ela vai lá e desbloqueia o celular, de repente aparecem uns negócios, uns vírus doidos. Essa é uma redução bastante pouco informativa. Assistam o episódio porque eles falam tudo isso em computadorês, mas eu não entendo computadorês, por isso eu falo como eu consigo. E tem o vírus doido. Quem aperta o... E aí o chefe lá do chefão superior das polícias, ele quer que o trem aconteça, vai lá e dá um clique. As abelhas tudo, 3 milhões e 700 milhões de abelhas, fica louca e vai matar as pessoas que usaram a hashtag. Porque, na verdade, o manifesto do cara era contra as pessoas que expressam ódio na internet e não contra as pessoas odiadas. Ele usou aquelas primeiras pessoas para serem mortas como isca. Quanto mais gente usava e falava expressões de ódio na internet, mais as abelhas acumulavam dados e num dia só morrem 380 mil pessoas. Tinha tanta gente que eles despejavam morto, era de caminhão lá num galpão. É um horror. Toda hora tem uma reviravolta nesse episódio. Você tá achando assim, agora eu tô entendendo. Não, você não tá. Você não tá entendendo, porque vai acontecer outra coisa, e vai acontecer outra coisa, e vai acontecer outra coisa. E no final, todo episódio é uma história narrada dentro de uma corte judicial, em que a detetive Morena tá contando a história, e aí ela conta que no final a menina, a detetive loira, ficou tão mal de ter conseguido craquear o código lá que levou ao vírus louco que fez as abelhas ser todo mundo assassino e matar todo mundo, que ela acaba suicidando. Enquanto isso, o assassino original está num país hispânico, que nós não sabemos onde é, ele está no meio do nada, num país hispânico, num boteco lá, e ele já tirou barba, tirou cabelo, colocou lente de contato, está totalmente diferente para não ser reconhecido. E quando a detetive Morena conta que a detetive loira simplesmente suicidou, ele sai do bar todo tranquilão, né? Tipo, matei 380 mil pessoas, mas estamos aí, né? Sou de boas. De repente, a detetive loira tá no mesmo boteco, no meio do nada, ninguém sabe como é que ela foi parar lá, porque eles não explicam isso, e ela só manda um textinho para a detetive Morena, dizendo, peguei ele. E aí eles vão andando numa ruinha, eles viram uma esquina, e acaba. A sensação que eu tive, eu queria ter escutado um tiro, juro pra vocês. Meu sonho era que alguém tivesse dado um tiro, tivesse dado um grito, um iá, sabe? Qualquer coisa pra poder me libertar da sensação kafkiana. Se alguém já leu o Castelo são 400 páginas que acabam no meio de uma frase. O livro acaba no meio de uma frase. E aí você não sabe. E agora eu não sei se ela realmente pegou o cara, porque ele pode correr. Ele corre, ela corre, tropeça, cai, bate a cabeça, já morre, eu não sei. Eu vou acreditar que ela pegou o cara, porque ela mandou o textinho falando que pegou, então eu vou acreditar, vamos aceitar que ela pegou. Mas esse episódio é lindo, porque eles conseguiram uma construção muito próxima de nós. Eles conseguiram um debate interessante sobre como o ódio nos desumaniza. Eu acho que eles deveriam ter pego outro personagem para que nós tivéssemos essa sensação de que o ódio nos desumaniza. Algumas pessoas... Como é que eu posso dizer para não ofender essas pessoas? Algumas pessoas têm a sensibilidade embotada. Essas pessoas que têm a sensibilidade embotada, talvez elas não tenham a percepção clara do que significa o episódio. Porque eles pegaram uma personagem que não é a que vai sofrer no final a tragédia. Eles mostram a tragédia de uma personagem que nós acabamos conhecendo, mas ela não é o objetivo do episódio. O episódio termina com uma nota positiva. Eles pegaram o cara que estava todo errado, maluco, malvado. No episódio anterior, eles pegaram uma personagem que cai a tragédia sobre ela. Nesse episódio, a gente conhece uma professorinha. Essa professorinha, ela faz uma vaquinha, ela faz um crowdfunding para mandar um bolo xingando a jornalista que morre lá no começo. Isso no começo do episódio a gente vê. E ela fala que aquilo era só uma brincadeira. Mais pra frente, uma outra personagem fala que o mais pesado pra ela
quando ela sofreu bullying na internet. Ela foi uma das personagens que sofreu bullying na internet, mas ela não morreu. Foi antes da hashtag do mal. Essa hashtag do mal parece aquelas coisas do Stephen King, tipo Christine, o carro amaldiçoado, tipo hashtag amaldiçoado. A personagem disse que o que ela mais sentiu foi que as pessoas achassem que aquilo era só uma brincadeira, que ameaçar ela de morte era só uma brincadeira. E aí, no final, quando as abelhas tudo fica doida, psicopata, por causa do vírus maluco lá, a gente vê a professorinha de novo. E ela dá aula para as criancinhas, uns picutuchinhos assim, bem criancinha. E ela tá dando aula toda tranquila, toda de boa, e de repente as abelhas começam a vir bater na janela. E nós sabemos o que vai acontecer. Não mostra o que aconteceu. Eu acho que isso dá uma angústia, dá uma coisa boa, uma sensação boa, mas não dá aquela sensação que eu disse de criar a ideia de o que isso significa. Que o ódio na internet, que achar que isso é só uma brincadeira, como quando a gente estava falando sobre RuPaul's Drag Race aqui no canal, a Fifi O'Hara sofreu ameaças de morte. Eu já disse isso, eu digo de novo, eu acho isso inaceitável em qualquer sentido, porque o ódio nos desumaniza. Expressar esse ódio, essa raiva nos desumaniza. E a internet é uma máscara que as pessoas põem para poder expressar esse ódio, para que aquela vontade que não é natural no ser humano de matar possa ser expressa como se fosse uma coisa natural. E isso para mim é odiento e fica claro para mim no episódio. E eu gostaria que isso ficasse muito claro para todos que assistissem esse episódio, ou pelo menos os que assistissem esse vídeo. Então, espalhe a notícia. Só para terminar o vídeo, a Daniela não estourou esse. Estamos conseguindo, mas ainda não acabamos o vídeo. Ela pode estourar até o final. Esse vídeo é o último sobre Black Mirror. Eu vou fazer The Crown, vou fazer Lady Dynamite, mas depois disso eu não tenho mais nada em mente para fazer. Então, se vocês quiserem indicar alguma série para eu assistir ou para a gente conversar, que eu já tenho assistido, sei lá, indiquem, falem aí nos comentários. E eu tenho uma novidade. Eu e a Inha, a gente resolveu, a gente vai fazer um clube do livro. Próximo vídeo, eu vou anunciar o livro que a gente vai ler, todo mundo junto. Eu, vocês, eu, a Inha, vocês, eu, a Inha, todos nós. A Daniela não quer aparecer. Parece sua mão aí, mostra sua mão aí. Olha lá, a Daniela, tem uma outra pessoa aqui, ó, minhas duas mãos aqui, mais uma pessoa lá. É a mesma mão que tem no canal. Eu acho que ela tá com o mesmo esmalte. Não é outro esmalte. Mas nós... Talvez vocês achem que eu sou esquizofrênico, né? Tipo, eu fico falando sozinho a vida inteira. Nós e vocês vamos ler o mesmo livro, vamos fazer um clubinho do livro. A Daniela queria já que eu falasse sobre a metamorfose, mas eu teria que tanto reler a metamorfose quanto pensar um pouco mais sobre um livro para a gente começar a ler todo mundo junto. Próximo vídeo eu falo dele. E aí a gente começa a ler. E eu vou fazer um vídeo só sobre este livro. Bem clube do livro mesmo. E aí vocês, por favor, façam seus vídeos sobre os livros, mandem os links para mim, ou então comentem quando a gente for falar deles. Mas preparem-se, teremos este clubinho do livro e teremos mais pelo menos 2 sobre cultura pop, que é o que a gente gosta. Até mais!